El sorriu e devolveu a pergunta, questionando por que as pessoas da Terra Sagrada estavam vindo para a terra dele sem permissão. El, ao perceber a confusão do sacerdote, confirmou que era de fato o mestre dourado da Torre Mágica. O sacerdote, agora ciente da identidade de El, ficou surpreso e começou a entender a gravidade da situação. Ele questionou como um jovem como El poderia ser o mestre de uma torre, mencionando os rumores sobre as habilidades surpreendentes de um mago jovem que causou perdas significativas à família Einhardt, do reino Banzark. O sacerdote se perguntou se essa pessoa dos rumores era a mesma que construiu a Torre Mágica. El, mantendo uma postura confiante, respondeu que não havia coincidência nos rumores e que ele era de fato a pessoa por trás da Torre Mágica. Ele sugeriu que o sacerdote reconsiderasse suas ações e perguntou por que eles estavam invadindo sua terra sem permissão. El também destacou que a crueldade proposta pelo sacerdote não seria tolerada em suas terras. O sacerdote, surpreso com a revelação de El, questionou a natureza dessa relação, expressando incredulidade de que a santa, considerada a mais nobre e pura, estaria envolvida romanticamente com alguém. El respondeu com seriedade, explicando que a natureza da relação entre ele e a santa era algo que transcendia as normas convencionais. Ele afirmou que a santa escolheu viver como uma pessoa comum e experimentar as alegrias e desafios da vida, incluindo o amor romântico. Além disso, El esclareceu que eles compartilhavam um amor mútuo e consensual. O sacerdote, ainda intrigado, pediu para falar com a santa diretamente. El explicou que, no momento, ela não estava disponível para uma conversa, e que a prioridade era garantir sua segurança e privacidade. El sugeriu que, em vez de insistir em encontrá-la, o sacerdote deveria retornar ao reino sagrado e relatar que a santa estava em boas mãos. No entanto, o sacerdote não estava satisfeito, e começou a ponderar sobre as implicações dessa situação, considerando como isso afetaria a igreja e a fé das pessoas. El, mantendo sua firmeza, reiterou que não permitiria que a santa fosse retirada de seu cuidado, independentemente das consequências. El, percebendo que a situação estava prestes a escalar para a violência, decidiu tomar medidas para impedir um conflito desnecessário. Rapidamente ele estendeu a mão para o sacerdote, sinalizando para que todos parassem. Com uma voz calma, El tentou mais uma vez encontrar uma solução pacífica. Padre, por favor, entenda que não desejo conflito. A santa está aqui por vontade própria. E eu só estou tentando proteger minha família. Não precisamos resolver isso com violência, disse El, mantendo a postura serena. O sacerdote, no entanto, estava decidido em sua missão e não estava disposto a recuar. Ele ignorou as palavras de El e insistiu que seus seguidores continuassem com o ataque. Neste momento delicado, El teve que tomar uma decisão rápida para proteger a si mesmo, a santa e a sua família. El simplesmente balançou a cabeça, já antecipando a reação previsível da venerável igreja. Consciente de que as pessoas responderiam com indignação ao anunciar que a santa tinha um pretendente, El, com maestria, invocou um pequeno vórtice negro sob seus pés, emergindo instantaneamente diante dos sacerdotes e seus seguidores por meio de outra distorção espacial. O sacerdote, enfurecido, questionou como El ousava aparecer diante dele com tanta ousadia. Num gesto impetuoso, ordenou aos seus seguidores que investissem contra El. E todos se lançaram na direção dele, que permanecia desarmado com as mãos abaixadas. No entanto, antes que pudessem se aproximar alguns metros, um círculo mágico verde começou a brilhar sob eles, enquanto flashes vermelhos irrompiam para o alto, arrancando risos de satisfação de El. Enquanto os sacerdotes estavam presos dentro do círculo mágico verde de El, ele ergueu a mão para a frente e conjurou seu poderoso feitiço de névoa negra, chamado Dark Fog. Instantaneamente, o feitiço encantado voou em direção ao grupo de sacerdotes que não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles foram imediatamente envolvidos por uma nuvem escura de névoa e não podiam ver nada. O líder dos sacerdotes virou-se para seus seguidores e perguntou que tipo de névoa era aquela. Seus discípulos também olharam confusos e perguntaram a El sobre a natureza dessa magia, pois nunca haviam visto nada parecido antes. Olhando suas mãos, o homem acreditava ser uma armadilha preparada pelo mestre da torre.
se questionando furiosamente por que seus subordinados não tinham agido contra essa névoa negra, e ordenou que usassem imediatamente suas habilidades anti-magia naquele mesmo instante. Um dos discípulos aceitou o comando e afirmou que não deveriam esquecer sua missão. Sendo um exemplo para os outros, todos os sacerdotes ergueram as mãos para o céu e lançaram uma luz encantadora, criando uma aura brilhante que gradualmente lutou para dissipar a névoa negra. El ficou satisfeito que os sacerdotes tivessem a ideia de combater sua escuridão com luz, mas desejava se envolver em uma batalha mais séria e demonstrar o verdadeiro poder de sua névoa a eles. Novamente ele ergueu a mão para o céu e conjurou a habilidade Sensory Deprivation. Uma névoa negra começou a emanar dele, mas desta vez em uma versão muito mais forte. A luz criada pelos sacerdotes para combater a escuridão se apagou instantaneamente e uma grande coluna negra se ergueu em seu lugar. Como resultado, os sacerdotes foram novamente envolvidos pela escuridão. Alguns dos sacerdotes puxados para a névoa negra de El eram magos experientes que dominavam a magia, mas não podiam fazer nada contra esta habilidade que bloqueava seus sentidos. El enfiou a mão no bolso tirando um pequeno par de óculos, colocou-os e, sorrindo, adentrou a escuridão também. A névoa negra fez com que os cavaleiros sagrados perdessem todos os seus sentidos e ficassem instantaneamente confusos. Os sacerdotes reconheceram sua situação e o fato de que não podiam confiar em seus sentidos, mas relutavam em simplesmente recuar. Um deles virou-se para seus camaradas e disse para não temerem, pois eram apenas uma ilusão, ordenando que se recomponham e ativem novamente a bênção da luz. Os sacerdotes tentaram mais uma vez erguer as mãos e lançar o feitiço Blessing of Light. Inicialmente parecia que o feitiço teria efeito novamente, dissipando a escuridão como da primeira vez. No entanto, desta vez, os sacerdotes visivelmente lutavam para manter seu feitiço. Um dos sacerdotes, percebendo suas forças, exclamava, pedindo a Vossa Eminência que lhe concedesse a sua bênção. Se tremendo, ele avisa seus companheiros que ele não tinha poder suficiente para repelir essa névoa. Eles tinham cada vez mais dificuldade em sustentar o feitiço, portanto, tiveram que ceder faltando forças para lançar o feitiço. Enquanto isso, do outro lado da torre mágica, os soldados do nosso protagonista, no qual havia encontrado ao salvar a vila, já estavam à sua espera, olhando impacientemente para a torre. O capitão Mider disse a seus companheiros que El retornaria a qualquer momento, encerrando a espera deles. Logo depois, uma voz é ouvida anunciando que estava de volta. Ao direcionar seu olhar para a voz, perceberam que El carregava um dos sacerdotes em seus ombros. Ao colocá-lo no chão, perceberam que este era o líder Bolek. Todos próximos ao corpo deste homem, Maider perguntou se este homem era quem perseguia sua irmã e se deveriam cuidar dele. Tristemente, o nosso protagonista olha para baixo e pede para que seus soldados apenas observassem por enquanto. Em seguida, todos os soldados se ajoelharam, assegurando ao seu mestre que entendiam essa instrução, prometendo obediência a qualquer custo. No entanto, um dos soldados reafirmou que ele tinha jurado lealdade eterna a ele, porém estava curioso com algo. Será que eles poderiam vencer? Perguntou o homem. No entanto, El apenas sorriu e disse que certamente poderiam vencer essa batalha, pois não tinha intenção de perder, e perder era algo que ele não conhecia. Em seguida, ele ergueu a mão direita, movendo-a algumas vezes no ar, e fez magicamente chover alguns óculos e pares de algemas. Ele entregou os itens aos seus soldados e explicou que eram artefatos que, quando usados, neutralizavam o efeito de sua névoa negra. Além disso, explicou que as algemas poderiam selar o poder da magia sagrada. Quando o capitão Maider recebeu a bolsa de artefatos e a explicação, ficou completamente surpreso. El continuou, instruiu-o a usar esses itens para capturar os cavaleiros sagrados que estavam na névoa negra. Ele ressaltou que, uma vez que essas algemas fossem aplicadas, os sacerdotes teriam apenas a força de um homem comum. Assim os soldados partiram e se prepararam para cumprir a missão. Todos estavam altamente motivados e entraram no meio da névoa negra. Caminhando mais um pouco, os soldados podiam ver as silhuetas dos sacerdotes, completamente exaustos no chão e sem saber onde estavam. Foi um choque para eles quando foram subitamente detidos pelos soldados do lado de El. Sem poder fazer nada, lhe restaram apenas amaldiçoá-los por isso.
Um dos sacerdotes, desesperado, reuniu todas as suas forças restantes para tentar lançar um ataque, porém foi imediatamente impedido e neutralizado por Maider. Ele caiu visivelmente irritado, mordendo os dentes e amaldiçoando. Mal conseguia manter os olhos abertos, mas viu o capitão colocando as algemas em suas mãos. Ele sabia que não podia desistir aqui, mas não tinha mais forças para manter os olhos abertos. Quando o capitão Maider e seus soldados terminaram de capturar todos os homens do reino sagrado, eles os entregaram ao protagonista, que por sua vez explicou que estava apenas contente por tudo ter ocorrido sem nenhum problema. Além disso, o instruiu a tratar os sacerdotes capturados o mais cuidadosa e gentilmente possível, garantindo que não se machucassem. El estava ciente de que a verdadeira guerra estava prestes a começar, e sabia que o reino sagrado não ficaria inativo se seus soldados fossem capturados. 2 semanas se passaram desde então, e agora o reino sagrado havia descoberto que seus soldados tinham sido capturados. Como consequência, houve uma reunião para discutir os próximos passos. As autoridades superiores do reino estavam sentadas em uma bela e grande capela branca, ao redor de uma mesa redonda, diretamente em frente a um altar. O sacerdote mais idoso informou a seus subordinados que 2 semanas se passaram desde que o arcebispo Bolek partiu para a vila de Mantícora. Desde então, eles não tiveram contato com as tropas. Ele sabia que algo devia estar errado, já que havia se passado muito tempo sem notícias. Os outros sacerdotes na mesa sussurravam e especulavam sobre o que poderia ter acontecido. Um deles disse abertamente que, devido às preocupações que tinha, mal conseguia descansar, quanto mais dormir, e esperava que nada terrível tivesse acontecido com seu amigo. O sacerdote mais velho disse que, de acordo com a última mensagem que ele recebeu, uma nova torre mágica apareceu no território que ele queria explorar, e parecia que o mestre da torre tinha levado a santa em custódia. Os outros na mesa ficaram subitamente surpresos e repetiram desesperadamente as palavras "Torre Mágica". Ele confirmou sua declaração, mas teve que admitir que não sabiam o quão precisa era a informação. No entanto, essas foram as últimas palavras que ele recebeu. Um dos sacerdotes disse que, independentemente das circunstâncias, o fato permanecia que pessoas do reino sagrado estavam atualmente desaparecidas. Ele propôs enviar uma equipe de busca e perguntou o que os outros sacerdotes achavam. Em seguida, um sacerdote mais jovem se levantou e pediu permissão ao seu mestre para falar, o que teve como retorno uma confirmação afirmativa. O rapaz explicou aos sacerdotes reunidos que a situação atual não era um assunto fácil. Ele enfatizou mais uma vez que, se um santo aparecesse depois de centenas de anos, devia ser o plano de uma grande divindade. Eles tinham ouvido e sido diretamente guiados, como isso era um fato, deveriam empenhar todos os esforços para realizar a vontade divina. Portanto, considerando a proposta de seu colega, ele propôs enviar o Duque Dyard. Os outros na mesa ficaram surpresos ao ouvir este argumento, enquanto ele continuava a informar que era o cavaleiro mais poderoso do reino sagrado. O grande cavaleiro da Cruz de Prata, sendo o mais forte da Ordem dos Cavaleiros. O mestre ficou espantado em pensar na possibilidade de enviar o Duque. O Duque Dyard e os Cavaleiros da Cruz de Prata constituíam cerca de 30% do exército real do Reino Sagrado e possuíam uma força imensa. Além disso, este homem era um dos grandes mestres no continente, capaz de derrotar dezenas de mestres de espada em uma única batalha. Ele era o orgulho do reino e sua arma mais formidável. Após o sacerdote-chefe recuperar a compostura, ele questionou sobre as opiniões dos outros sobre a ideia de enviar o Duque Dyard. Alguns sacerdotes imediatamente concordaram, querendo dar exemplo e demonstrar a força de seu reino, mostrando que não valia a pena lutar contra eles. Uma vez que o sacerdote-chefe recebeu o acordo dos outros, bateu as mãos na mesa e deu a ordem para reunir o Duque e os Cavaleiros da Cruz de Prata, colocando-os em ação. A ganância de ter a santa em breve em suas mãos preenchia seu rosto, e a ordem para liberar a força militar do Reino Sagrado aumentava suas emoções e expectativas ainda mais. No entanto, não satisfeito com isso, ele também anunciou que vários sacerdotes que deveriam acompanhar o Duque para apoiá-lo. Esta declaração mais uma vez chocou alguns dos sacerdotes na mesa, que não entendiam por que toda a força militar seria enviada de uma vez. O ancião explicou que quem capturou a santa tinha um poder formidável
e por isso eles deveriam ter força o suficiente para quebrar esse imenso poder, e assim resgatar a santa. Os sacerdotes à mesa estavam tão entusiasmados quanto seu mestre, e entenderam a intenção de deixar claro para todos novamente. O sacerdote mais velho reiterou que eles deviam demonstrar a força do reino sagrado neste contra-ataque. Levantou a mão para o céu e declarou que quem recuar selaria seu próprio destino na derrota. Em resposta, todos os outros sacerdotes à mesa se curvaram, colocaram as mãos sobre o peito e começaram a rezar. Enquanto os sacerdotes do reino sagrado ponderavam sobre os rumos a seguir, El dedicava seu tempo a Dibel. Contou-lhe toda a história, deixando-o visivelmente surpreso e incrédulo diante do relato. Satisfeito consigo mesmo, El sorriu, observando a expressão surpresa de Dibel. Dibel mal podia acreditar que El estava mantendo a santa sob sua custódia e também mantendo os sacerdotes do reino sagrado como reféns. Ao questionar El sobre seus próximos passos, recebeu apenas um sorriso como resposta. A perplexidade de Dibel diante da situação o levou a dar um tapa no rosto, enquanto buscava compreender as motivações por trás dessa decisão. Ele perguntou a El sobre seus planos, o significado de toda a situação e por que escolheria transformar o reino sagrado em um inimigo, quando normalmente se evitava qualquer conflito com eles. El calmamente colocou sua xícara de chá de lado e explicou a Dibel que, infelizmente, essa situação era necessária para proteger sua amada irmã de ser levada pelo reino sagrado. Com olhos cheios de raiva e determinação, ele afirmou que não ficaria de braços cruzados se alguém tentasse tirar algo tão importante dele, seja o império ou, neste caso, ao reino sagrado. Dibel queria saber quais eram os próximos planos de El. Nosso protagonista sabia que o reino sagrado agora reorganizaria suas forças militares e, posteriormente, enviaria outra tropa para atacá-lo. Juntando as mãos, ele explicou a Dibel que, se chegasse a isso, ele tentaria negociar com eles e não tinha a intenção de depender apenas da violência. Dibel, então, questionou se ele tinha um plano alternativo. El deixou claro, no entanto, que ainda tinha reféns sob seu controle, o que seria uma boa razão para o outro lado cumprir suas exigências, tornando desnecessária a necessidade de outro plano. Dibel suspirou e explicou a El que não parecia que ele estava envolvido nesse plano, e francamente ele não queria estar. Mesmo que não desejasse estar diretamente envolvido, ele afirmou ao protagonista que estaria disposto a agir nos bastidores, se assim solicitado. El então explicou a Dibel que era precisamente por isso que ele tinha vindo e queria pedir um favor. Ele mencionou que, agora, com reféns em sua posse, era necessário fornecer alimentação para mais pessoas e pediu a Dibel que organizasse essas necessidades. Além disso, El disse a Dibel que ele deveria começar lentamente a cortar o fornecimento de sangue das mantícoras. Chocado com esse pedido, Dibel perguntou por que ele deveria interromper este fornecimento. Novamente, o protagonista apenas sorriu e explicou que tinha seus motivos, com os quais o homem concordou e pretendia seguir as instruções dadas a ele. Enquanto isso, no reino sagrado, os preparativos estavam progredindo rapidamente. Os cavaleiros da Cruz de Prata mantinham-se prontos para a batalha, permitindo que os preparativos fossem concluídos em apenas 3 dias, com mais 2 dias adicionais reservados para o Duque se organizar para a iminente guerra. O Duque, com seus cabelos longos e castanhos avermelhados, trajava uma imponente armadura. O sacerdote-chefe mais velho expressou mais uma vez sua gratidão pela prontidão deles e explicou que a santa lhes fora confiada. O Duque assegurou ao sacerdote que faria o seu melhor para cumprir essa missão com sucesso. O sacerdote-chefe também destacou a importância crucial da missão do Duque e dos cavaleiros. Além disso, ressaltou que a tarefa dos 3 sacerdotes superiores era igualmente importante, embora não fosse fácil de realizar. Ele expressou a esperança de que todos retornassem em segurança, sem sofrer danos significativos. Os 3 sacerdotes que acompanhavam o Duque e os cavaleiros para apoiá-los compreenderam a ordem, expressaram agradecimentos ao seu líder e asseguraram-lhe que podiam confiar neles para completar com sucesso a missão de resgatar seus camaradas e trazer a santa. Após a clara atribuição de tarefas pelo sacerdote-chefe, o Duque Dyard deu um passo à frente e lançou seu feitiço de teletransporte. Um círculo mágico apareceu atrás dele, e o ar ao seu redor, bem como o de seus cavaleiros, começou a circular e a brilhar intensamente. Toda a praça tornou-se mais clara e envolvida por uma brisa ventosa. O destino do Duque Dyard e seus cavaleiros
era a planície Metan, localizada entre o Vale Mantícora e a região montanhosa do Conde Rubius. Mais precisamente, era a parte original do território do Conde, que eventualmente ficou conhecida como a planície abandonada devido às mantícoras que saíam do vale. O duque deixou claro para seus cavaleiros que eles estariam bem até entrarem na vila. Portanto, ele não queria perder tempo e planejava seguir diretamente sem pausa, tendo a confirmação de suas ordens, o capitão dos cavaleiros. Ao lado do duque Dayard, todos ergueram os punhos para o céu e gritaram por sua divindade. Com determinação, começaram a marcha em direção à Vila Mantícora. Ao chegarem à entrada do desfiladeiro, uma atmosfera nebulosa prevalecia. O duque reconheceu que essa névoa e a natureza ao redor agiam como uma fortaleza natural, impedindo-os de avançar. O capitão dos cavaleiros então sugeriu enviar alguns paladinos à vila primeiro para explorar e reunir informações, no qual o duque Dayard aprovou a ideia. O capitão dos cavaleiros imediatamente se virou para despachar alguns de seus homens, enquanto ele mesmo aguardaria ali. 6 paladinos de nível mestre e 15 paladinos regulares foram enviados para o reconhecimento. Mas, não importava o tempo que passou, nenhum deles retornou. Incrédulo, o capitão se perguntava o que estava acontecendo e por que seus homens não voltaram. Então o duque Dayard percebeu que a névoa ao redor deles possuía um poder incomum, e para descobrir o que estava acontecendo, decidiu ir pessoalmente investigar. Justo quando estava prestes a partir, o capitão o seguiu como um pequeno cão de guarda, advertindo que poderia ser perigoso, mesmo para um grande mestre como ele. O duque Dayard simplesmente se virou para os cavaleiros em formação e ordenou que o seguissem muito cuidadosamente, passo a passo. Em seguida perguntou se todos entendiam, e os cavaleiros confirmaram com um "sim, senhor", seguindo-o. Quanto mais Duque Dayard avançava na névoa com sua tropa, mais difícil se tornava até mesmo para ele ver a mão na frente do rosto. Ele se movia como um homem cego, passo a passo, mãos à frente do corpo para garantir que não esbarrasse repentinamente em uma rocha. De repente, Duque Dayard se assustou e virou-se. Percebeu que havia perdido seus camaradas e começou a chamar em voz alta por seus companheiros, perguntando onde eles tinham ido. Sacou sua arma em forma de martelo das costas, desejando se livrar da névoa. Proferindo as palavras de bênção com toda convicção, moveu seu martelo, criando uma onda brilhante que o cercou no mesmo instante, afastando a névoa. Aos poucos, a névoa foi se dissipando, revelando a cidade resplandecente juntamente com a torre mágica. Duque Dayard ficou completamente surpreso com o que viu, e não queria acreditar no início. Olhou para a cidade à sua frente e sem acreditar que algo assim existiria na Vila Mantícora. Ao fundo, havia um murmúrio fraco dizendo que não tinha outra escolha. O duque ouviu isso e virou-se instantaneamente. Ele viu seus homens vagando confusos como zumbis, chocados e incrédulos. Ao se deparar com essa situação, ele perguntou o que diabos estava acontecendo. A voz que murmura explicou que se ele tivesse entrado um pouco mais tarde, teria sido bem melhor. Assustado, ele olhou para as laterais a fim de achar o responsável pela voz, até se deparar com El, que já esperava por ele. El sorriu e explicou que parecia ter perdido a oportunidade de capturar os cavaleiros da Cruz de Prata e os 3 sacerdotes superiores, reconhecendo que este, então, seria um dos grandes mestres. Duque Dayard não sabia o que estava acontecendo e parecia um tanto confuso, segurando sua arma em uma mão. O nosso protagonista se curvou educadamente, cumprimentou-o, apresentou-se e explicou que era o novo mestre da Torre Dourada. Irritado, Duque Dayard perguntou a El se ele havia criado essa névoa, no qual ele confirmou com um sorriso. Ele continuou a explicar que o Duque e seus cavaleiros provavelmente não saíram por boa vontade, e não havia nada de errado em querer se defender. Duque Dayard ficou um pouco irritado, murmurando e rangendo os dentes. No entanto, El não deixou passar despercebido e o provocou, perguntando quanto tempo ele continuaria olhando para ele tão furiosamente. O cavaleiro reconheceu sua verdadeira intenção, confirmando as suspeitas do protagonista de que não pretendia recuar tão facilmente. Demonstrando uma vulnerabilidade momentânea, dirigiu-se diretamente a El, indagando se ele era o responsável por manter a santidade em cativeiro. Com um sorriso, o rapaz explicou que, ao que tudo indicava, era o encarregado dessa nobre missão. Duque Dayard ficou furioso e gritou para El,
podendo ser possível ver as veias se saltando em sua testa. El explicou que a pessoa que carrega o nome de santidade é um membro de sua família, e ele não se importa com o título de santidade ou o poder que ela carregue. Duke Dyard disse que podia entender, mas tentou explicar a ele que um membro da família ainda era sua santidade, e pessoas comuns não poderiam se rebelar contra a vontade divina. El levantou a voz, perguntando ao Duque qual era exatamente a vontade divina e o que seria mero mortais. No entanto, Duke Dyard ignorou a pergunta dele, afirmando que não era necessário se submeter ao destino dos deuses. No final, era preciso amadurecer com alguma violência. Ele ergueu seu martelo no ar, infundindo-o com um pouco de sua aura, transformando o martelo em uma cor dourada. Vendo isso, El teve que admitir que esse pequeno espetáculo era bastante impressionante. No entanto, El também tinha um golem dourado como arma secreta, então convocou seu golem cavaleiro dourado, que veio correndo em alta velocidade e investiu diretamente contra Duke Dyard para enfrentá-lo de frente. Graças à força do golem, Duke Dyard foi empurrado para trás. Em seguida, El levantou um pequeno orbe para o céu e invocou seu feitiço All Pleiades. A flecha que El conjurou imediatamente disparou em direção ao seu oponente. No entanto, ele viu o ataque se aproximando. Conseguiu balançar seu próprio martelo dourado no último momento, desviando a flecha e derrubando-a no último instante, fazendo ela cair a seus pés no chão. Mesmo que Duke Dyard tenha defendido com sucesso o ataque de El, ele teve que reconhecer que havia uma tremenda força por trás do assalto. No entanto, El apenas ficou lá, declarando arrogantemente que só pretendia assustá-lo um pouco, e não esperava que ele ficasse tão impressionado com um ataque simples. O Duque virou-se para seus cavaleiros e perguntou se eles iam apenas ficar ali parados ou se pretendiam se juntar à luta. Porém, eles estavam agrupados em uma formação azul clara. Explicaram que não podiam mais se mover, pois parecia haver uma barreira ao seu redor. Isso surpreendeu Duke Dyard, que não havia percebido antes, deixando-o ainda mais irritado. No entanto, El explicou que essa barreira era para evitar que os peões fossem feridos acidentalmente. Além disso, ele apontou para uma plataforma de rocha e disse a Duque que os 50 sacerdotes que ele havia enviado anteriormente também não haviam recebido um único arranhão. Furioso, Duke Dyard voltou-se para El e reclamou da audácia dessa situação. Nosso protagonista então disse que ele soava como um velho, e quando Duke Dyard ouviu seu argumento, ficou ainda mais irritado. Seus olhos se estreitaram e a veia em sua testa ficou mais visível. Resmungando, enquanto os cavaleiros estavam atrás dele. Se voltou para El, que explicou que, conforme Duke Dyard podia ver, não havia ninguém ali para ajudá-lo. O protagonista também mencionou que o pânico que ele estava experimentando era visivelmente aparente, e que esse pânico o entristeceria. Ressaltou que este era o preço das reações às ações do Reino Sagrado. Duke Dyard repetiu a pergunta sobre o que ele queria dizer com o preço, e disse que El seria o único a pagá-lo em breve. No entanto, quando o prota se perguntou se realmente chegaria a esse ponto, deixando o Duque ainda mais irritado, El sorriu, levantou o dedo indicador para a boca e perguntou o que Dyard acharia de uma pequena aposta. Duke Dyard perguntou qual era a intenção de El com uma aposta, ao que ele explicou que o golem que o atacara, sua obra-prima, o Cavaleiro Dourado, estava no mesmo nível de um grande mestre em termos de habilidades. Então o prota estabeleceu os termos da aposta, afirmando que em caso de sua vitória, seus seguidores seriam libertados, enquanto, no entanto, se fosse derrotado, Duke Dyard se tornaria um de seus prisioneiros. O homem riu alto, declarando ser ridículo, cheio de confiança e arrogância. Ele achou a ideia divertida, imaginando que poderia se tornar um prisioneiro. Se questionou se estaria bem se quebrasse seu brinquedinho em 1000 pedaços. El apenas sorriu e disse que antes de pensar nisso, o Duque deveria se preocupar com sua própria vida primeiro. Duke Dyard, sem querer perder tempo, lançou imediatamente um ataque, erguendo seu martelo dourado mais uma vez, girando-o no ar, liberou uma energia tão tremenda que até mesmo El teve que proteger o rosto com a mão. Duke Dyard não podia mais conter sua sede de sangue e ansiedade pela batalha, seu rosto exibindo um sorriso visível de alegria e desejo de vingança. El levantou a mão para a frente e comandou Tana a destruir o alvo. Ela identificou o alvo e confirmou a ordem de destruição sem perder tempo. Sacou sua espada,
pronta para iniciar sua luta. Tana golpeou diretamente para a frente com sua espada, interrompendo a rotação do Duque, e as duas intensas investidas colidiram, levantando muita poeira. Tana conseguiu desviar dos ataques subsequentes, mas seus próprios ataques também foram bloqueados repetidamente. Duke Dayard queria desencadear outro ataque massivo, e mais uma vez o martelo dele e a espada de Tana colidiram. Os cavaleiros nas barreiras azuis não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles estavam completamente surpresos ao ver seu líder lutando contra alguém igualmente tão forte. Até mesmo Duke teve que admitir que o golem de El era extremamente impressionante, e que o poder deste era realmente comparável ao de um grande mestre. No entanto, isso só deixou Duke Dayard ainda mais irritado, e ele apertou ainda mais sua empunhadura na arma, arremessou seu martelo dourado para cima novamente, soltando um grito alto, fazendo com que seu martelo dourado brilhasse intensamente. Os soldados impressionados se perguntaram o que estava acontecendo. De repente, o martelo começou a se rachar, perdendo sua camada de ouro. El, também cegado pela luz, se questionou o que seria isso, mas à medida que a camada dourada do martelo caía, revelou-se um martelo ligeiramente mais escuro. Este era uma relíquia sagrada chamada Sacred Hammer, um dos 3 relicários sagrados que abrigam uma autoridade imensa, capaz de aniquilar qualquer coisa não divina. El ficou sem palavras. E pela primeira vez ele estava genuinamente surpreso por esta reviravolta imprevista. Duke Dayard mencionou que o Prota teria bons olhos para analisar e reconhecer estes artefatos de imediato. Explicou que não queria usar essa arma, a menos que fosse absolutamente necessário. El reconheceu a situação crítica em que se encontrava e teve que criar rapidamente um novo plano. Até mesmo os Cavaleiros da Cruz de Prata nunca tinham visto essa arma, ou melhor, essa relíquia sagrada, e estavam surpresos com a tremenda potência que ela emanava. Do continente, existem 3 tipos de relíquias. As 3 grandes relíquias sagradas, as 5 grandes espadas sagradas e as 5 grandes bestas demoníacas, consideradas as forças mais poderosas do continente. Entre elas, o Divine Hammer, que aniquila o mal, pertencente ao conjunto das 3 grandes relíquias sagradas, abriga uma autoridade imensa que erradica tudo o que não é divino. El percebeu que esse martelo foi criado para neutralizar uma lâmina de aura e fazer a magia de um mago de 7ª classe desaparecer sem deixar rastro. Duke Dayard girou seu martelo no ar novamente e disse a El que o fato de tê-lo obrigado a usar essa arma era um reconhecimento de sua força. No entanto, continuou explicando enquanto se aproximava de El e seu golem, que agora era o seu fim. Ele atacou Tana com seu martelo, mas ela conseguiu evadir no último momento, evitando um golpe direto. Porém, podia-se sentir distintamente que, embora um golpe direto não tivesse ocorrido, a aura do martelo havia mudado, e o artefato havia liberado seu verdadeiro poder. Uma pequena cratera se formou no campo de batalha devido ao ataque de Duke Dayard, e El teve que mais uma vez reconhecer a sua incrível força. No entanto, o homem não estava dando tempo para descanso a Tana. Em seguida, ele gritou e partiu para o próximo ataque como medida preventiva. Tana instintivamente recuou ao ouvir o grito de Duke Dayard, que estava visivelmente satisfeito por ver o golem mostrar tal medo e se retirar com um simples grito. Duke Dayard achou admirável acreditar que Tana ainda podia enfrentá-lo em uma luta, e perguntou o que El faria agora, já que essa era a última chance que ele tinha. Mais uma vez, o Duque se preparou para um ataque, saltou no ar e estava prestes a desferir um golpe final em Tana. Neste instante, El comandou Tana para desviar e ela correspondeu ao seu chamado, escapando por pouco do ataque devastador. O ataque deste cavaleiro deslocou muitas rochas nas proximidades, lançando-as no meio do caos, e o golem, ainda em posição defensiva, recebeu o comando de El para criar mais distância. Tana transitou para o modo de longo alcance. A energia verde de Tana agora mirava em Duke Dayard, que facilmente as bloqueava. Duke Dayard então se preparou para contra-atacar com seu martelo, girou-o poderosamente uma vez e o lançou em direção de Tana, porém se desviando para El. Vendo isso, nosso protagonista teve que admitir que mais uma vez subestimou seu oponente. Fechou os olhos e declarou relutantemente que, como o Duque havia jogado sujo, então ele faria o mesmo. El estendeu a mão para a frente,
fazendo Tana desaparecer. Duque Dayard se virou, desviando sua atenção de El, perguntando para onde o golem dourado tinha ido. No entanto, Tana reapareceu atrás de seu oponente que se virou novamente, perguntando se isso era magia. El explicou que essa era sua carta na manga, nunca esperando que Duque Dayard trouxesse um martelo de guerra divino. Isso enfureceu o homem novamente, e ele queria dar o seu melhor e acertá-lo em cheio desta vez. No entanto, El sugeriu que deveriam encerrar essa luta ali, pois era inútil continuar. Nosso protagonista considerou que não seria fácil vencer o Duque, uma vez que ele possuía uma relíquia sagrada e parecia capaz de acompanhar facilmente mesmo o golem sobrecarregado em seu último modo. Duque Dayard comentou que mesmo diante do fracasso, ele permanecia arrogante até o fim. Em resposta, El mostrou boa vontade, afirmando que libertaria seus companheiros e garantiria que eles não sofressem ferimentos graves. Ele também liberou a segunda barreira que prendia as primeiras 50 pessoas que ele tinha capturado. Duque Dayard imediatamente ordenou ao líder dos Cavaleiros da Cruz de Prata que cuidasse de tudo, o que o líder prontamente executou. Posteriormente, o cavaleiro perguntou a El se ele tinha outro sacerdote chamado Bolek. No entanto, El, que já tinha mostrado boa vontade com a libertação, desta vez afirmou que não revelaria esse fato. Duque Dayard expressou sua frustração, afirmando que amaldiçoaria o sorriso astuto no rosto de El, dizendo que esta arrogância expressada em seu rosto seria sua queda. El casualmente perguntou por que Duque ficaria tão bravo com um simples sorriso, ao que o homem gritou na cara dele dizendo que embora ele pudesse voltar para casa de mãos vazias desta vez, ele garantiria levar a santa consigo da próxima vez. Ao se virar, El comentou que não seria uma tarefa fácil. Enquanto Duque Dayard e os Cavaleiros da Cruz de Prata se afastavam lentamente, El os observou e concluiu que precisava de uma arma que pudesse igualar ao artefato. Durante o caminho dos Cavaleiros da Cruz de Prata, eles fizeram uma breve pausa e todos pareciam visivelmente exaustos. O líder dos Cavaleiros reconheceu que seus subordinados estavam fisicamente bem, mas careciam de força, provavelmente sofrendo de ferimentos internos. Duque Dayard reconheceu que estava lidando com um adversário formidável. Enquanto isso, o comandante dos cavaleiros explicou que levaria pelo menos um mês para curar os ferimentos internos e voltar à força original. Essa notícia enfureceu Duque Dayard, que rangeu os dentes mais uma vez, e ele mesmo estava com medo de que pudessem explodir em sua cabeça. Enquanto isso, no reino desértico de Daizek, um dos 5 grandes reinos, no templo da seita da deusa Reinard, o maior local sagrado, ocorreu um incidente significativo recentemente. O templo de Reinard recebeu um suprimento maciço de sangue de mantícora através do posto de comércio. Os sacerdotes processaram esse sangue em poções, gerando lucros tremendos. O arcebispo Bolek, que ordenou isso, ganhou amplo apoio dentro da seita. Mas agora, à medida que o fornecimento regular de sangue de mantícora de repente se tornou escasso, o arcebispo Bolek se viu em um dilema inesperado. Quando alguém informou ao arcebispo que a quantidade de sangue de mantícora estava diminuindo, ele naturalmente entrou em pânico e queria saber por que o fornecimento de sangue estava chegando aos seus limites, sugerindo falar com Dibel sobre isso. Quando ele chegou à loja de Dibel, os dois se sentaram à mesa e beberam chá. No entanto, o arcebispo não queria perder tempo e desejava entender diretamente as razões por trás da drástica redução no fornecimento de sangue de mantícora. Dibel permaneceu calmo, dizendo ao arcebispo que não havia necessidade de entrar em pânico e que ele deveria tomar um pouco de chá para se acalmar. Sorrindo, Dibel mencionou que o chá era realmente excelente. O arcebispo tentou se recompor e deu um gole no chá. Então ele perguntou novamente se poderia contar a ele a razão desta atitude. Dibel explicou que a verdade era que houve algumas complicações. Curioso, o arcebispo perguntou sobre as complicações e o que poderia tê-las causado. Dibel ajustou seus óculos que pendiam em uma corrente dourada ao redor do pescoço e disse que era um segredo que não poderia ser facilmente revelado. O arcebispo então perguntou a Dibel se eles tinham segredos um do outro, enfatizando que estavam nisso juntos. O rapaz disse que se o arcebispo pudesse prometer manter o segredo, contaria a ele. Como o arcebispo estava naturalmente encurralado, afirmou que, é claro, poderia manter esse segredo. Dibel disse que o templo de Reinard nunca mais receberia sangue de mantícora novamente. No entanto, o arcebispo considerou isso impossível e implorou para considerar isso uma mentira.
Dibel assegurou que não mentiria, e explicou a situação. Esclareceu que o sangue que ele tinha vinha da vila de Mantícora, pertencente a um mago de 7ª classe que se estabeleceu por lá. Ele havia capturado os mantícoras lá e extraía o sangue deles. Ele continuou explicando que elaborou um contrato com o mestre da torre, responsável pelo fornecimento de sangue em todo o continente. Além disso, Dibel informou ao arcebispo que esse mestre da torre recentemente se envolvera em alguns problemas. Naturalmente, o senhor queria saber que problemas ele havia enfrentado. Inclinando-se para o arcebispo, Dibel sussurrou em seu ouvido que o mestre da torre tomou a santa para sua proteção, e isso causou um impasse com o reino sagrado. O arcebispo ficou chocado ao ouvir sobre a santa donzela, enquanto Dibel concluía que este impasse poderia durar por muito tempo. Ressaltando que era um evento extraordinário, ele abaixou a sua cabeça para poder refletir sobre o assunto, tendo que engolir seco sem saber o que fazer. Dibel concordou que ele deveria realmente ficar chocado, pois ele mesmo também tinha ficado assim no início. A vontade do reino sagrado é a vontade da deusa Gaia, e quando o reino se move, muitas nações acreditam que a deusa seguirá. A magnitude deste poder supera a dos impérios, e por isso Bolek estava tenso diante da situação. Uma vez que o arcebispo se recompôs um pouco, ele voltou a olhar para Dibel e perguntou o que aconteceria com o suprimento de sangue, enfatizando que isso é um problema sério. Dibel apenas sorriu e disse que estava bem ciente de que era um problema, e curiosamente o Bolek perguntou-lhe se ele havia encontrado uma solução. O homem respondeu à pergunta explicando que não havia motivo para preocupação, mencionando naquela hora que o mestre da torre era mais poderoso que o arcebispo poderia pensar. O arcebispo, tomando um gole de chá antes muito quente, esfregou as têmporas tentando se acalmar e relaxar. Dibel, perplexo, questionou por que o arcebispo temia tanto o Reino Santo e sugeriu que a igreja deveria ser uma força influente por si só. O arcebispo admitiu sua falta de compreensão detalhada da situação e enfatizou a imensa superioridade do Reino Santo sobre sua igreja. Dibel aplaudiu a franqueza do arcebispo e propôs a ideia de uma aliança entre a igreja do arcebispo e suas forças. Os olhos do arcebispo se fixaram em Dibel, que continuou questionando se a igreja de Reinar era apenas uma entre muitas. Levantando a mão, Dibel mencionou as 5 grandes igrejas no vasto reino. O arcebispo reconheceu essa realidade, e naquele momento, ponderou se a união das igrejas poderia ser uma estratégia viável contra o poder do Reino Santo. Dibel percebeu que seu plano de instigar a ideia de unir as igrejas havia alcançado sucesso. O arcebispo concordou em relatar imediatamente ao grande chanceler para dar início ao plano. Dibel acrescentou que, se tudo corresse conforme o planejado, ele disponibilizaria 1.050 soldados para Reinar nos próximos 3 meses. O arcebispo sorriu ao ouvir isso e expressou sua gratidão a ele. Enquanto isso, no Reino Santo de Gaia, o sacerdote mais antigo bateu na mesa novamente, expressando sua frustração. Durante uma conferência com outros sacerdotes, ele questionou o que diabos havia acontecido. Sentados ao redor de uma grande mesa redonda, excluindo os 3 sacerdotes acompanhando Duke Dyard, alguns questionavam como isso poderia acontecer, enquanto outros se perguntavam o que poderiam fazer agora. O sacerdote mais antigo jogou alguns papéis no ar, perguntando se todos não haviam lido atentamente a mensagem. Incapaz de compreender a agitação por uma Virgem Santa e o motivo do aviso, ele questionou quando haviam se tornado tão arrogantes em relação a ele. Outro sacerdote na mesa mencionou que tinham solicitado cautelosamente o apoio do proprietário da Torre Mágica Azul, mas nunca esperavam receber tal resposta. Um outro, já à beira do desespero, afirmou que tudo estava muito confuso e perguntou por que até mesmo os arcebispos e paladinos enviados permaneciam em silêncio. O sacerdote mais antigo perguntou a um dos outros arcebispos que também estava presente durante o anúncio da profecia se ele entendia por que os 5 grandes impérios estavam dando tal resposta. No entanto, ele também estava igualmente sem pistas, e mencionou que a Virgem Santa poderia ter um efeito positivo nos 5 grandes impérios. Outro sacerdote concordou com isso e sugeriu que também deveriam considerar o dinheiro que poderiam ganhar com a santa e as peregrinações. O sacerdote que estava presente na profecia concordou com seu colega, afirmando que a decisão do reino era incompreensível, não importando como se olhasse.
O sacerdote-chefe perguntou o que exatamente ele queria dizer e lançou a ideia de que alguém poderia estar pressionando-os para essa decisão. O sacerdote mais jovem explicou que era o que ele pensava, que as 5 igrejas nos 5 grandes impérios poderiam estar planejando algo. Depois que eles perceberam isso, um silêncio inundou a sala. O sacerdote-chefe não conseguia acreditar que a ideia que ouviu era tão plausível e perguntou aos outros na mesa por que as 5 igrejas fariam tal coisa. O mais jovem disse que não tinha certeza, mas uma coisa estava bastante clara. Parecia que as 5 igrejas tinham medo de que, ao entregarem a Virgem Santa, a influência de sua igreja se tornasse ainda mais forte. Quando o sacerdote jovem anunciou sua ideia, os outros não podiam acreditar e fizeram um grande tumulto. Como essa ideia parecia tão lógica, até mesmo o sacerdote mais antigo acreditou após a explicação do sacerdote mais jovem, que teve que se sentar e digerir tudo. No entanto, ele sabia que essa ideia não era uma ação confirmada. O sacerdote mais antigo sabia que as 5 igrejas deviam obediência às palavras do Reino Santo, mas também sabia que secretamente eram desconfiadas e resistentes a essas palavras. Um sacerdote na mesa sugeriu que poderia ser exatamente como o sacerdote mais jovem havia explicado anteriormente. Ele também disse que seria compreensível que as 5 igrejas temessem que sua influência pudesse desaparecer devido ao surgimento da Virgem Santa. Além disso, achou muito desconcertante que os 5 grandes reinos hesitassem depois que a Virgem Santa foi escolhida. O sacerdote mais antigo também achou esse fato de hesitação muito problemático, e sua compreensão não diferia de seus companheiros. Ele então perguntou ao grupo se era realmente possível se comunicar com Duque Dayard novamente. Na sede dos Cavaleiros da Cruz de Prata, Duque e alguns altos arcebispos, bem como o comandante dos cavaleiros, estavam discutindo sua situação. Duque Dayard olhou para baixo, avistando os soldados ainda deitados no chão, lutando com suas lesões internas. Um dos arcebispos reconheceu que os soldados estavam em uma situação extremamente perigosa. O Duque perguntou ao terceiro comandante se ele já havia informado o Reino Santo sobre sua situação. A resposta foi que enviar alguém era muito perigoso, então ele havia enviado um pombo-correio. Isso preocupou Duque Dayard, pois ele ainda não havia recebido uma resposta. De repente, um pássaro apareceu do nada e pousou nas mãos do comandante. Ele ficou aliviado por finalmente ter recebido uma resposta do Reino Santo. Duque Dayard imediatamente pegou a nota e ficou surpreso após lê-la. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.